Os Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você esteja ouvindo esse nosso episódio. E hoje é um episódio diferente. Quem começa a apresentação sou eu, Thaís Barrow, jornalista, que sempre acompanha, sempre não, né? Quase sempre acompanha, em quase todos os episódios acompanha a Fábio e Juliana gravando o podcast. E dessa vez eu vou entrevistar os dois anfitriões desse nosso podcast, Juliana Piai, sócia da Front, e Fábio Caldas, sócio da Front também. E eu queria começar, eu acho que a gente nem precisa começar a apresentação aqui, porque todo mundo que nos ouve está cansado de saber quem são vocês. Então eu queria começar com uma provocação. A gente fala muito aqui de mercado de shopping e varejo, todos os nossos convidados giram em torno dessa área. E eu quero entender qual que é a visão de vocês, o que vocês estão imaginando, quais são os principais desafios para o mercado de varejo no próximo ano, depois de 2 anos de pandemia, tantas questões políticas, econômicas, sociais envolvidas. O que esperar dessa área no próximo ano? Oi, Thaís. Oi, Juliana. Oi para todo mundo que nos ouve. Boa pergunta. Eu acho que a gente vai entrar num... Eu espero que o ano que vem seja o primeiro ano de normalidade depois de muitos, tá? Se a gente puxar um pouco para trás da pandemia, a gente já vem aí desde 2015, 2016, com crises sucessivas, né? Então, primeiro foi a crise do governo Dilma, a troca de governo, você tem aí 2 anos do Michel Temer numa certa estabilidade, mas uma estabilidade onde o Brasil não crescia também, então o que não ajuda o varejo. Uma troca de governo e logo na sequência a pandemia, né? Ficam 2 anos patinando na pandemia, e agora, 2022, a gente sai da pandemia, mas entra numa turbulência de política, numa nova troca de governo, que eu tenho muita impressão que atrapalhou demais, né? Atrapalhou demais, porque quem poderia investir segurou a mão para ter uma ideia melhor do que está por vir. Ano que vem, a gente vai ter um ano de relativa estabilidade política, porque você não tem eleição nem municipal, então você não tem grandes motivos para mudança. Fora do Brasil, você também não tem grandes mudanças que nos impactam diretamente, políticas, né? Então, não devemos ter nada assim muito absurdo acontecendo. A gente espera que a pandemia, eu ia falar que ela continue sob controle, mas que ela volte ao controle, porque já está começando a querer saindo, né? pôr a cabeça para fora do armário de novo. Mas eu acho que a gente vai ter um ano um pouco mais estável. E para o varejo, essa estabilidade com uma perspectiva de crescimento econômico é muito positivo, né? Porque o consumidor se sente um pouco mais à vontade para gastar. Então, eu acho que a gente vai ter um ano bom do varejo, nada espetacular, não espero um resultado espetacular, mas eu acho que essa estabilidade vai trazer um bom 2023. Eu quero ouvir qual que é a opinião da Ju, mas antes eu vou pegar um gancho no que você falou, porque a expectativa com Black Friday esse ano, e a gente acabou de passar pela Black Friday, era alta, principalmente porque juntava Copa, Natal, Black Friday, tudo misturado no final do ano. E as notícias que eu vi nesta semana, após Black Friday, vão exatamente na direção contrária, dizendo que as vendas foram menores do que o varejo estava esperando. Como é que vocês viram Black Friday nesse ano? Bom, a gente estava até batendo um papo ontem sobre isso. Pós-jogo. Papo pós-jogo. Pós-jogo sobre Black Friday ruim, meu Deus do céu. Papo pós-jogo, Black Friday. Bom, a minha impressão é que, primeiro, a gente vem com todo esse problema de 2022, que a gente falou até agora, né? Pós-pandemia, com a economia andando de lado,
grande parte do ano com inflação lá em cima e, e, e uma perspectiva até a eleição, é perspectiva muito nebulosa. Ninguém sabia o que aconteceria dali para frente, né? Aí a gente chega na Black Friday com Copa do Mundo acontecendo ao mesmo tempo, primeira vez que isso acontece, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a cabeça do consumidor esse ano estava em todos os lugares, menos na Black Friday, né? Essa briga ainda de transição política, a Copa do Mundo acontecendo, N coisas ao mesmo tempo, a pandemia que ainda preocupa um pouco, N coisas acontecendo, e aí aparece a Black Friday. Aliado a isso, eu acho que essa análise ela tem que ser feita com um pouco mais de cuidado, porque o varejo brasileiro específico decidiu que Black Friday começa pós Dia das Crianças, acho, né? Mais ou menos por ali já começa a falar de Black Friday. Então você começa a ter marcas lançando promoções muito antes da data do evento. Eu não sei até que ponto isso talvez dilua um pouco a venda que é esperada para a sexta-feira da Black Friday em si, Você acha né? que as pessoas esquecem, a memória do consumidor é curta e as ações mais próximas da data é que fazem mais sentido ou que grudam mais na cabeça e acabam tendo mais resultado? Eu acho que se a gente tivesse uma concentração de ações no dia específico da Black Friday, que seria a ideia dela, né? A gente teria um resultado mais expressivo. A minha tese, não comprovada, mas a minha teoria é que a gente tem uma distribuição da venda durante o período em que já vão lançando promoção. Então, lança uma promoção de TV, por exemplo. Eu já estou precisando da TV, em outubro já vejo essa promoção, eu compro. Eu não preciso esperar até o final de novembro, ou no começo de novembro eu já compro. Eu não espero, eu não pago para ver. Então a pessoa já compra antes, quando chega na Black Friday, ela já gastou o dinheiro que ela teria para gastar. E aí não tem muito mais o que fazer, né? Então, eu acho que cada vez mais, pode reparar que cada vez mais o varejo está fazendo isso, ele está estendendo, e tanto para o antes quanto para o depois da própria data, né? Então, se você entrar hoje na internet, você vai ver lá aqui ainda é Black Friday. Então, o que o consumidor faz? Ele olha e fala, bom, eu não preciso comprar na data. Ou posso comprar antes, ou posso até esperar um pouquinho depois para ver o que acontece, né? Aliado a isso, eu acho que tem todo esse cenário político e econômico que, com certeza, jogou para baixo o potencial de venda desse ano. Eu acho que tem mais um ponto que a gente não. O consumidor fala muito e a gente acaba discutindo um pouco, que é a credibilidade da data, né, da Black Friday. No começo, aqui no Brasil, a Black Friday era até chamada de Black Fraud, né? Muita gente chamava Black Fraud, e não era muito bem vista. Os 2 últimos anos eu achei que essa ideia tinha sido um pouco passada para trás, achei que a Black Friday estava realmente decolando, mas esse ano veio diferente. Então, acho que tem esse ponto também. E o fato é que o calendário, falando deste ano, e depois eu volto para falar do ano que vem, tá, Thaís? Da pergunta do ano que vem. Eu acho que o calendário desse ano, ele está todo muito apertado. Mal fecha uma data, vem outra data, e vem outra, e vem outra, o consumidor não tem tempo de respirar, né? Você olha uma eleição que dividiu o país e que ainda divide, você ainda tem, né, rescaldo das eleições, vai ter durante um bom tempo, mas você tem uma eleição desse jeito, você tem a Black Friday, você tem a Copa junto, Natal, então para o consumidor, eu acho que do ponto de vista do comportamento dele, fica tudo muito apertado, ele não tem nem tempo de olhar para o lado. Eu estava pensando isso esses dias. Falei, gente, eu estou decorando a minha casa para o Natal, mas na verdade eu estou pondo a roupa da Copa e comprando vuvuzela. Gente, o que é isso? Acho que o consumidor também sente um pouco isso. É pouco tempo para muita coisa. Então, eu acho que isso realmente atrapalha o comportamento das pessoas. E para o ano que vem, para o varejo, eu acho que o consumidor, por outro lado, né, para o ano que vem, ele espera normalidade.
E o Fábio falou um ponto muito certeiro, de que a economia, o cenário político vai entrar numa normalidade sem todos os grandes eventos que vêm ocorrendo nos últimos anos, e daí eu acho que o consumidor também está querendo isso, ele está querendo ir para um shopping só passear, só dar uma volta, sem tantas outras preocupações na cabeça. Eu sou o mais otimista, eu sou do time dos mais otimistas. Eu acho que o ano que vem o consumidor ele se reencontra com as suas atividades normais, e aí isso é muito positivo para o varejo. Vocês diriam que o principal desafio para o ano que vem seria, então, para o varejo reconquistar a confiança do consumidor? Eu não sei se é para o varejo. Eu acho que o consumidor precisa reconquistar a confiança de que ele pode gastar o dinheiro e que a economia não vai dar um cavalo de pau e ele vai perder emprego de novo, né? Acho que é uma coisa maior aí. A gente precisa de estabilidade para que as pessoas olhem para frente e consigam ter perspectiva, que foi uma coisa que nos últimos anos não dava muito para você ter, né? Eu vou comprar, vamos pegar aqui um item grande, vou comprar um carro, fazer um financiamento, do jeito que a economia tá, como que eu vou entrar numa dívida dessa se daqui a pouco eu posso perder emprego? Então não dá, né? A pessoa fica com medo de. É engraçado que isso é uma coisa que a gente já viu. Vamos voltar na crise de 2015, 2016. Eu falava muito sobre isso na época. A gente estava vivendo uma crise de confiança, porque o país, na verdade, não tinha grandes mudanças, grandes crises, né? Como em 2008, que teve a crise financeira mundial. Não era aquilo, mas era uma crise de confiança, que parecia que a situação ia piorar, já que a situação piorar, eu não gasto, eu não faço investimento, eu não faço nada, e isso gera a piora do país, que vai causar desemprego, e assim você vai indo. A população, não só como consumidor, mas a população, né, na sua vida, no seu dia a dia, precisa recuperar a confiança de que as coisas vão caminhar para frente. Pode não ser tão rápido, pode não ser uma melhora econômica muito robusta, mas que pelo menos a gente vai sentir caminhando para frente e não andando de lado ou para trás, como veio nos últimos 5 anos para mais. Agora, tem como o varejo ser protagonista nessa retomada? Guiar ou ajudar ou apoiar de alguma forma essa retomada de confiança? Eu acho uma situação complicada para o varejo, sabe? Porque assim, o que seria apoiar? Não aumentar preço, não repassar aumento de preço, não consegue resistir, né? Porque na outra ponta eles pagam mais caro para o produto, o aluguel sobe, tem o dissídio de mão de obra, então eles têm um incremento de custo que não consegue absorver, né? Assim, eu não vejo principalmente o varejo mais pulverizado, né? O dono daquela lojinha de bairro, e tal. Eu não vejo como ele possa fazer muita coisa. Eu acho que aí a gente está falando de um problema que é mais macro, que que é literalmente de macroeconomia, né? A gente não está. O varejista ele tem pouco controle sobre isso. O que ele tem que fazer é continuar garantindo uma boa qualidade de produto, uma boa qualidade de serviço para o consumidor se sentir respeitado num momento de crise. E que daí, na hora que a economia começa a crescer, ele volta a comprar. Mas eu não vejo muito mais que possa ser feito, não, porque o varejista também é uma das pontas fracas dessa equação toda. A gente fala muito de digitalização no varejo. E aí eu queria aproveitar que vocês dois estão aqui para a gente falar em digitalização na área de pesquisa de mercado. O que mudou na área de vocês com internet, digitalização dos serviços, inteligência artificial, inteligência de dados? Mudou, não mudou especificamente na área de vocês? E como é que vocês veem esse movimento hoje?
Agora eu vou começar. Eu acho que mudou bastante, e não só mudou, acho que melhorou, né? Tem toda uma parte de Big Data e inteligência de dados que a gente não trabalha, que não é nossa praia, mas que evoluiu muito, né? O reconhecimento facial, por exemplo, para determinar o número de pessoas que entram em tal lugar. Isso evoluiu demais nos últimos anos e eu acho que o varejo tem usado bastante. É, Falta talvez dar um pouco mais de inteligência para o dado, mas acho que a gente já tá usando, o varejo já está usando, e é dado, né? É tudo dado, tudo dado que vira informação para no final do dia virar uma estratégia. Do ponto de vista da pesquisa que nós fazemos, né, pesquisa de mercado, para ouvir a opinião das pessoas, ou mesmo os estudos de potencial, acho que o principal ganho que a gente tem é chegar em lugares que antes era muito difícil chegar. Era muito difícil fazer uma pesquisa no interior de tal lugar. Hoje a gente consegue chegar, por exemplo, com um pouco mais de facilidade. Não que seja, Thaís, e aí eu gosto sempre de falar, não que essa tecnologia que chega em lugares remotos não é a salvação da lavoura, porque a gente enfrenta dificuldades ainda, tem bastante dificuldades. É que melhorou, né? Melhorou a Tipo, forma da que tipo gente de falar. dificuldade, Ju? Por exemplo, a fazer pesquisa por internet com qualquer população. Não funciona. A gente teve uma experiência interior de São Paulo, onde a gente imagina, pô, interior de São Paulo é dos maiores interiores que se tem, né? Tá perto da capital. E a gente teve dificuldade em acessar as pessoas. Então, não é tão simples fazer pesquisa por internet. Por um lado, a tecnologia ajuda a gente a chegar mais facilmente nessas pessoas, mas não resolve 100% dos problemas. Mas por Quando a falta de gente acesso, fala, você diz? eu acho que por falta de acesso e por tamanho dessas populações. Porque uma coisa é um painel numa cidade com 10 milhões de habitantes. Outra coisa é um painel de internet, para responder pesquisa via internet, numa cidade de 10 mil, 20 mil, sei lá, 30 mil habitantes. Então, eu acho que falta ainda espalhamento, espalhar a internet, né? A internet, os painéis para essas outras cidades que a gente fica com limite, a gente tem um limite. Sabe que outro dia eu estava na sala de espera de consultório, né? E absolutamente nada a ver com pesquisa de mercado, mas que mostra um pouco disso do que a Juliana estava falando, né? E tinha um senhor falando lá no celular, com ele tinha uma cobrança de uma conta na mão dele, né? Era uma carta de cobrança, e ele falou, não, mas isso daqui eu não recebi, né? Como que vocês estão me cobrando? E aí deu para perceber pela resposta, né? Pelo que ele falava, deu para conseguir entender aí, de modo geral, qual era a conversa. A pessoa falava para ele do outro lado, mas a gente manda por e-mail a conta. Você tem que acessar o seu e-mail para pegar e pagar. E ele virava e falava assim, não, peraí, você não está entendendo. Eu vivo no mundo físico. Eu não vivo no mundo digital. Se vocês mandarem essa conta para mim por e-mail, eu não vou descobrir e não vou pagar. Se você me passar por aqui, ó, pelo telefone, a hora que a gente está, o número do código de barra, ou se você me mandar uma carta para casa, eu pago na hora a conta. Mas se vocês ficarem me mandando por internet, não adianta. Eu não vivo nesse mundo, eu não uso e-mail, eu não uso. Tal. Então, assim, só para trazer um exemplo disso que a Juliana está falando, né? A tecnologia ajuda muito. A gente tem acesso a dados que antes não tinham, acesso a uma maior facilidade para conseguir, e é mais barato você conseguir falar com determinadas pessoas em determinados locais. Agora, não adianta a gente imaginar que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Talvez daqui a 30 anos a gente tenha uma universalização do acesso à internet num determinado padrão, que as pessoas mais velhas, daqui a 30 anos, estejam tão acostumadas a usar a internet
que todo mundo vai usar, né? Mas a gente não tem isso. A gente tem que lembrar que a gente tem diferença de perfil de idade, a gente tem diferença de perfil econômico, a gente tem diferença de perfil geográfico, né? Então ainda tem muito limite para a gente falar que a tecnologia universalizou o acesso. Não acontece. Não acontece. E se alguém promete isso, toma cuidado, porque existe um risco grande de, no final do projeto, você receber como resposta, não deu certo. Por que não deu certo? Porque existe gente que não entra na internet ainda, né? Por outro lado, se a gente for falar de trabalho com dados, né, dados secundários que estão por aí disponíveis, hoje a gente tem muita coisa que no passado a gente nem sonhava em ter, né? Então, quer ver um exemplo bem básico, bem bobo do que a tecnologia nos permite hoje e que no passado não dava? A gente vai fazer um estudo de potencial e eu quero delimitar uma área de influência, né? Então, só para ser bem na base aqui, a área de influência é uma área geográfica em torno de um ponto comercial, que aquele ponto comercial tem uma maior probabilidade, uma maior chance de atrair consumidor. Legal. Quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, estamos ali falando de 2009, pesquisa, né, de potencial, como que isso era feito? As pessoas iam para campo, pegavam um mapa físico, andavam de carro por aquela região e iam marcando no mapa físico aonde que davam os tempos que a gente queria, para depois esse mapa voltar para dentro do escritório e ser feito o desenho a delimitação dessa área. Estou falando de 2009, tá? Não é nem Nem é tão longe assim, né? nem é tão longe assim. De lá para cá, a gente foi conseguindo incorporar tecnologias que faziam com que isso ficasse mais fácil, né? Hoje você tem N sistemas no ar aí que usam informação em real time, que você consegue rodar uma área de influência com boa qualidade sem ir para campo, né? Porque você tem, por exemplo, a base de dados do Waze, que está a todo momento atualizando como que está o trânsito em cada lugar. Então, hoje, isso é permitido. Lógico que você tem que ir para campo ainda, fazer N verificações, N análises, mas se você só quer o desenho, para fazer uma coisa muito básica, você consegue ter, né? Então, a tecnologia mudou, melhorou, acelerou os processos, mas em pesquisa a gente nunca pode considerá-la como um fim em si mesmo. Ela tem que ser só uma ferramenta e que depois vai ter mais coisa que vem por trás. E eu acho que tem uma questão aí de interpretação, né, e de conhecimento que não é um conhecimento técnico, exatamente. Eu estou lembrando, eu estou trazendo essa questão porque eu lembrei do podcast que a gente fez com o Eduardo Gribel, em que ele fala sobre um erro do rótulo. Vocês até escutem no começo do podcast, que o rótulo falou para ele não construa shopping aqui, e ele foi atrás, persistiu mesmo assim. Ele até fala que normalmente ele segue o rótulo, mas naquele caso ele desobedeceu, que acho que ele usou exatamente essa palavra, e fez o shopping, deu super certo. Mas aí eu achei interessante ele explicar por quê. Porque ele tinha notado que naquela cidade tinha muita gente que era da Petrobras, se eu não me engano, que estava transferido trabalhando ali, que não entrava em estatística oficial, então não participava de nenhuma pesquisa. Esse é um tipo de conhecimento que, por melhor que seja a sua base de dados, ou melhor que seja o trabalho de inteligência artificial que você tenha, você não consegue. Você precisa de alguém que conheça efetivamente a região e consiga te orientar de alguma forma, né? E isso, né, esse caso que o Gribel contou, aconteceu ali no começo dos anos 2000 também, 2005, acho que, se não me engano, era por ali. Então, era uma época ainda que a gente tinha menos dado ainda de mercado. A gente não tinha, a internet ainda estava começando ali a melhorar, tal, os acessos, por exemplo, a bancos de dados do IBGE era por CD. Então não tinha isso de você entrar lá, fazer uma consulta no site do IBGE e ver o que estava acontecendo, ver qual que era a pesquisa mais recente. Não, você tinha que conhecer as pesquisas que tinham, entrar em contato com o IBGE, comprar o CD que tinha aquela base de dados, para daí poder fazer uma análise.
né? Hoje em dia, a gente tem outros dados que naquela época não eram tão disponíveis para você poder fazer os cruzamentos e conseguir ficar um pouco mais esperto com uma coisa ou outra. Mas eu concordo. Agora, concordando com o que você falou e que vale até hoje, essa experiência de quem está vivendo a coisa, então no caso do investidor, ela nunca pode ser deixada de lado, porque a pesquisa ela é fria. Por mais que você queira trazer coisas, tente trazer coisas da atualidade, ela é fria, ela é uma fotografia, né? E aquela pessoa que está ali, às vezes vive na cidade, principalmente quando não é um investidor que a gente fala do apaixonado, que esse é cego, não vai ver nada, mas aquele cara que é profissional, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando, a gente não pode deixar essa experiência dele de lado, jogar para fora e falar, não, esquece, vai só pelo número, né? Porque aí a chance de erro é muito maior. Vocês acham que tem algum aspecto da tecnologia que, de alguma forma, ameaça o trabalho que a Front faz hoje? Eu tenho que fazer essa pergunta. Ou que vai substituir, de repente, o trabalho de vocês? Eu acho que modifica a forma como a gente faz algumas coisas. Acho que pode modificar a forma como a gente faz. Mas aí, eu acho que é como qualquer ferramenta nova que chega. É ferramenta que a gente vai usando a nosso favor para fazer as pesquisas que a gente faz. Porque tem uma coisa que no final do dia a tecnologia não substitui, que é a metodologia, é o rigor metodológico, é entender de universo, de amostra, de estatística, que a tecnologia sozinha não faz isso. Agora, a gente tem que fazer o dever de casa, de olhar para frente e entender como trazer essas novidades, essas coisas novas para nós. Um exemplo claro que a gente já começou, a gente está fazendo, e já tem gente fazendo há pelo menos 1 ano, 2 anos, não sei, um exemplo prático, é em estudos qualitativos, o recrutamento já sair pronto da pesquisa quantitativa. Você já faz, você elimina um meio do caminho do recrutamento, que recrutamento é uma parte, não sei se todo mundo tem Noção do que é, né? noção do que é, mas é uma parte muito grande, muito trabalhosa de uma pesquisa qualitativa, por exemplo, que é você descobrir no meio de uma população quem seria a pessoa para responder a sua pesquisa, qual seria o perfil ideal, dentro de N características que a gente decide, que a gente define, a depender do objetivo do estudo. Lembrando, eu vou Hoje, aproveitar o gancho para esclarecer uma coisa que talvez não esteja claro para todo mundo, né? A seleção de respondente numa pesquisa quant tem um objetivo que é representar determinada população em estudo. A seleção de um respondente para uma pesquisa qualia aí tem outro objetivo, né, Ju? É completamente é isso. diferente. Completamente diferente, exatamente, bem colocado, porque a gente se depara muito com equívocos na hora desse entendimento, né? Mas o que a gente hoje já consegue fazer, coisa que a tecnologia já proporcionou para a gente, é incluir no questionário de uma pesquisa quantitativa. É claro que isso só pode acontecer quando a gente está falando de um estudo maior que contempla as duas metodologias, né? Mas é o quê? Colocar dentro de um questionário quantitativo toda a lógica e todas as características que a gente quer da pessoa na quali, e no final, o próprio sistema já diz, esta pessoa é elegível para a próxima etapa da pesquisa, que é a qualitativa. E o próprio entrevistador, no momento daquela entrevista quant, já recruta. Então, cara, você já encurtou o caminho aí muito. Isso, há 2, 3 anos atrás, né? 3 anos atrás, a gente não se pensava em fazer dessa forma, a gente não fazia. Sempre para aquele recrutamento tradicionalzão, onde a gente ia buscar uma pessoa com esse perfil que a gente quer para quali dentro de um grande universo. Então, esse é um dos exemplos onde a gente pode pegar a tecnologia e usar a favor, né? Incluir dentro das ferramentas, na verdade nem é das ferramentas, mas dos processos
de como a gente faz pesquisa hoje. Eu acho que tem esse fator humano que eu acho muito difícil a tecnologia conseguir superar, né? Você e mesmo o cliente, não acho que o cliente vai querer sentar com um computador, falar para ele, contar para ele qual que é o seu drama e esperar uma resposta do outro lado, entendeu? Nós somos animais sociais, né? Para tudo. Então, né, é nessa conversa que a gente tem com os nossos clientes, quando vamos começar um projeto, vai brifar uma proposta, né? Dali já sai muita coisa. Dali já sai às vezes até ideias que o próprio cliente vai fazer alguma coisa diferente, porque na conversa nasceu alguma coisa, independente da pesquisa. Então, eu acho que isso não vai ser substituído. E, e concordo com a Juliana. A nossa função é conseguir detectar o que existe de bom na tecnologia e trazer para dentro do processo, né? Mas nunca esquecendo o lado humano, nunca esquecendo esse lado da empatia, do entendimento do problema, da troca com o cliente, que isso a máquina não vai entregar. Vocês têm algum impacto direto da chegada do 5G no Brasil para a área de pesquisa ou ainda não está muito claro? Eu acho que pode ter algum impacto, principalmente quando a gente fala de possibilidades não sei, algum campo que está acontecendo, você quer mostrar alguma coisa para a pessoa que está respondendo, e hoje é um pouco mais difícil, você quer colocar aquela pessoa numa experiência, vamos aqui viajar um pouco, né? Você quer fazer uma pesquisa sobre um apartamento que está sendo lançado e você quer colocar a pessoa em contato com aquela planta, você pode fazer isso de uma forma virtual, né? O 5G pode ajudar muito isso. Eu não preciso levar a pessoa até um determinado lugar, mas também vai ter limite, porque por outro lado, é uma experiência que não é completa, né? Ela não está exatamente naquele lugar, não está encostando nas coisas, não está sentando numa cama para conseguir ver o que está acontecendo, sabe? Ainda é um pouco diferente. Eu acho que pode, né? Não é uma coisa para já. A gente vai ter que descobrir, vai ter que testar, ver o que funciona ou não. Mas eu acho que é uma tecnologia que pode ajudar. Qual que foi o projeto mais desafiador que vocês já fizeram pela frente? Eu vou Pela frente, começar. eu acho que tem um que vem na cabeça dos dois no automático. Olha, A gente não pode, que não tem- pode, é aquela história, a gente não Pode pode falar o contar o nome do santo, mas cliente, que tá? tem. Mas que é, tem. eu pensei em um diferente do seu, Fábio. Eu vou deixar você contar É. esse outro, porque não, o que eu pensei assim, para mim, desafiador. Esse ano a gente teve um projeto muito desafiador, que ele foi muito grande, ele foi um projeto de muito volume. A gente, ele relativamente simples, porque é o tipo de projeto que eu faço todos os dias. Pesquisa de comportamento das pessoas, de estratégia, de posicionamento, de perfil, satisfação, que é o que a gente faz. Mas ele foi muito grande em termos de volume. A gente fez mais de 13 mil entrevistas. Então, assim, isso para Em quanto nós, tempo? para o nosso, em 5 meses, as entrevistas, mais ou menos em 5 meses, É 4, muito, né? 5 meses. É muito, é bastante. Sim, acho que a gente teve que ter uma capacidade de planejamento e organização que foi, não que tenha sido a primeira vez que a gente fez isso, porque Porque não foi mesmo um no outro campo único, instituto, né? Eram campos é, separados, são 13 mil é, em campos separados, então não era em várias uma coisa que você cidades. abre e faz 13 mil de uma vez. Não, eram várias cidades. Já tinha feito isso na época de Ibope, mas hoje foi diferente, o planejamento foi diferente. Para mim, foi muito desafiador. Foi um projeto que a gente conseguiu entregar
dentro da expectativa, né, do cliente. A gente conseguiu executá-lo todo muito bem. Então, para mim, foi muito desafiador. Eu acho que foi o projeto mais. Esse ano foi um grande projeto que levou muito do nosso tempo, né? A gente aumentou a equipe, a gente aumentou a capacidade produtiva. Então, foi um projeto que, para mim, foi desafiador. E acho que o Fábio queria contar de outro. Mas só completando esse daí, né? Eu acho que esse, para nós, como front, é especial, porque, como a Juliana falou, era uma coisa que a gente fazia no Ibope de uma forma até corriqueira, né? A diferença é você ter uma estrutura de Ibope para suportar que era enorme. Então, a gente tinha facilidades, né? Que hoje, como uma empresa, a gente está aqui 2 anos como front, né? Para nós é diferente. Então, o que era corriqueiro lá atrás, para a gente, soou como um desafio, mas a hora que a bola começou a rolar, né? A gente viu que não, que tudo bem. Deu muito trabalho, mas foi um trabalho que, assim, tudo bem, nada muito diferente do que a gente fazia há 3 anos atrás, né? Era mais aquela expectativa nossa de ver um projeto enorme acontecendo e a gente, novo como empresa, né? Mas que foi, como a Juliana falou, chegou no final, cliente satisfeito, a gente satisfeito com o resultado, né? E gerando indicações para outros clientes desse, que ele gostou e falou para outras pessoas depois, procurem, que vale a pena. Então, para a gente, eu acho que esse daí deu uma satisfação pessoal de ter feito, foi uma coisa legal nesse Fábio, momento que a Front está. você chegou num ponto, acho que é isso. Foi um projeto de grande satisfação pessoal, que a gente conseguia É, entregar esse projeto todo dentro do plano inicial, sem muitas isso. mudanças dentro do curso, sem atraso de cronograma, sem grandes problemas no decorrer do projeto. Acho que é isso aí. Porque, É porque de grande satisfação. querendo ou não, é muito diferente, né? Eu falei, a gente tinha um Ibope grande, uma estrutura. A gente lá não precisava se preocupar com a parte financeira. Tinha uma equipe de financeiro para cuidar. A gente não precisava se preocupar com a parte jurídica. Precisa correr atrás de contrato. Tinha uma equipe jurídica que cuidava disso, né? Que dava esse tipo de suporte. A hora que você toca para frente uma empresa que obviamente no teu tamanho o Ibope tinha, né? Quando a gente estava lá, tinha, sei lá, mais de 100 funcionários, tranquilamente tinha. É outra coisa. Na hora que você pega um projeto grande, você olha e fala assim, gente, e agora, né? Será? Só que a hora que a bola começa a rolar, você começa a ver, não, tudo bem, não é mais a ansiedade do comecinho ali, daquele começo de coisa, e a hora que a bola começa a rolar, você fala, não, perfeito, é tudo como era antes, mesmo tendo essas partes administrativas, que antes a gente não precisava olhar, porque tinha quem olhasse, tudo bem, é igual. Então, aí a gente entra numa outra questão que é o desafio de empreender, né? Cabeça de empreendedor ou rotina, o dia a dia do empreendedor é completamente diferente Completamente. do dia a dia de um funcionário em uma empresa, né? E acho que aí a gente, Uhum. a gente vai entrar nesse assunto que eu quero bastante aprofundar isso com vocês. Mas antes eu quero ouvir qual que é o seu caso mais A gente, marcante com a Fronte, que você já deu indícios de que não é o mesmo da Ju. não é, não é. Esse é até mais antigo, ele foi durante a pandemia, né, Ju? Não foi Foi, esse ano, foi durante a pandemia. Não foi era, do ano não era um passado. projeto do ano passado. Não era um projeto grande, e aí é que tá, não era um projeto grande, mas era foi uma indicação de um cliente que passou para a gente, que estava acostumado a trabalhar com a gente, indicou esse outro cliente, e aí eles precisavam de uma empresa que desse conta de fazer um determinado tipo de projeto, que fugia um pouco de varejo, não era exatamente varejo, mas também nada muito muito fora, mas era um projeto assim complicado, porque eram vários públicos diferentes, era um tema que não era um tema tão corriqueiro, e esse eu e a Juliana a gente passou um bom tempo com a Debruçado. cabeça nele e vai volta para o cliente, discute, tinha
entregas, era quase semanal, análise, nossa, esse deu trabalho, mas vou falar que a gente aprendeu demais com ele, demais sobre operação, tal, foi um projeto, no final foi um projeto legal, a gente fez coisas diferentes desse que a Juliana contou, que começou sendo planejado uma coisa e terminou dentro do planejamento, esse que eu estou falando, não, porque no meio do projeto veio mudando e o cliente veio trazendo novas necessidades e a gente tendo que adaptar o que estava sendo feito para conseguir atender o que ele foi percebendo que precisava, né? E não de coleta de dados, tal, mas de análises diferentes que ele precisava, que estavam fora do que a gente tinha planejado no começo. Foi um projeto maluco, de muito trabalho, mas que foi bem legal. O que vocês... Eu acho que foi um projeto que colocou a gente numa posição que a gente normalmente não está. Ele desafiou muito a gente a aprender coisas que a gente nunca tinha feito. Uhum. Quando você E diz sobre o colocou mercado vocês que a numa gente nunca tinha situação... trabalhado. Quando você diz colocou vocês numa posição que vocês normalmente não estão, é nessa situação de ter que aprender mais sobre algum determinado mercado. De ter que aprender mais sobre determinado mercado e sobre análises também. Umas coisas malucas que vinha na cabeça do cliente, e a gente se virou e a gente fez, a gente resolveu, a gente aprendeu ali no meio do caminho, a gente foi construindo, foi um projeto de muita construção, sabe? Foi um questionário, não, foi um questionário longo também, mas ele foi um projeto muito construído ao longo do processo todo. Eu não vou Inclusive falar com o mais, daqui cliente, a né? pouco vocês sabem quem é o cliente. Sabe quem é? Mas inclusive com o cliente, eu acho que foi uma parceria com o cliente também que foi interessante, porque eles em nenhum momento nos colocaram, como que eu vou falar? Ele vinha com coisa nova, mas não colocava a gente contra a parede. Ele vinha para sentar, para conversar, para construir junto. Então por isso que foi legal. Sim. Esse foi o que eu gostei de fazer. Passado, gostei de fazer. Qual foi a surpresa mais legal que vocês já tiveram nesses anos de front? Eu acho que de interno, assim, para. Não é bem uma surpresa, mas acho que é uma satisfação, de novo, vou usar essa palavra, satisfação pessoal. A volta de dois funcionários que a gente tinha no Ibope voltaram, que é a Viviane e o Fábio. Para mim, isso é muito gratificante. A equipe voltar a trabalhar com a gente, confiar na gente para confiar na gente como, não só como pessoa, mas como empresa, né? De que a gente está dando para eles, está oferecendo para eles uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de trabalho. Isso para mim é muito gratificante, não chega a ser surpresa, né? Querendo ou não, a gente passou por uma mudança grande, né? A gente tinha uma grife Uhum. por trás, que era a marca Ibope, amplamente reconhecida no mercado. Então, ela tinha os seus benefícios de uma grife, né? Na facilidade de atrair cliente. Isso não tem o que duvidar. Quando a gente vem para uma empresa, uma iniciativa solo, sempre fica aquela dúvida, não é dúvida, mas assim, poxa, será que a gente tinha esses clientes porque eles gostavam da gente? Ou será que a gente tinha esses clientes porque eles gostavam da grife, né? É uma insegurança natural de quem sai de uma grande empresa e monta um negócio próprio, né? E a gente foi. Então, assim, essas surpresas que aconteciam, putz, que legal. Esse cara aqui que trabalhou muito tempo com a gente lá veio, né? Veio nos procurar. Tá botando fé que a gente montou uma empresa nova e que ele vai continuar tendo o serviço com a mesma qualidade que ele tinha antes. Então, a surpresa é mais nessa, essa ansiedade, na verdade não é uma surpresa, é uma ansiedade que gera quando você começa um negócio do zero e a cada cliente que volta, vamos dizer assim, né, a trabalhar com a gente, gera uma satisfação, mais que uma surpresa, uma satisfação de ver que o que a gente plantou
nos últimos 10 anos era uma coisa muito mais profunda do que só uma grife, né? Eu acho que é esse o... Não sei até que ponto é surpresa, mas é essa satisfação dele de reconquistar ou se reaproximar Manter, ou manter, né? Porque, assim, alguns clientes, principalmente os primeiros, né, da Front, eles simplesmente ignoraram o fato de ter trocado a empresa. Eles viravam para a gente e falavam assim, gente, eu não contratava a empresa, eu contratava vocês. E agora tudo bem, só vai mudar ali quem vai emitir a nota fiscal. A única coisa que eu preciso é que vocês cadastrem a empresa nova no meu sistema aqui para poder começar a entrar a nota fiscal de vocês e não mais a que era anteriormente, né? Então, esses não geraram surpresa. Foi uma satisfação enorme, mas não geraram surpresa, porque assim, foi uma coisa tão natural. Agora tem alguns que não, 2, 3 anos que não falavam com a gente e que vêm atrás e falam, putz, descobri onde vocês estão. Às vezes acontece algum disso, porque pesquisa não é uma coisa que você contrata todo dia, né? Então tem muito cliente que só vai lembrar ou só vai descobrir que a gente mudou a hora que para ele dá um clique de preciso de uma pesquisa. Deixa eu procurar aqui o telefone da Juliana Piai, né? Do Ibope. A hora que liga, não é mais Ibope, é Front. Mudou. Que é natural, porque é uma coisa que diferente de produto, né, que a gente vai a toda hora comprar, né, e percebe que mudou a embalagem, né? Para serviço a coisa é um pouquinho mais complicada. E aí esses gera essa surpresa, essa satisfação quando volta. Vamos entrar na história da Front, aproveitando que a gente já mais ou menos está se direcionando para isso. Como é que surgiu a ideia de criar uma empresa e desde quando como é que foi por que cada um escolheu o outro como sócio? Acho que é aí que eu queria chegar. Vocês já se conheciam antes, vocês já tinham trabalhado antes, mas como foi esse clique de vamos fazer uma empresa e esse clique de eu quero fazer com o Fábio, eu quero que a Juliana seja minha sócia? Eu acho que Bom, isso foi tão natural. então, foi Acho que a gente... natural, mas existe acho que existe uma história por trás disso, né? Que a gente nunca contou, nunca falou, mas eu acho que vale a pena contar uma partezinha um pouco maior. Quando a gente estava no Ibope, isso 2017, acho, né? 2017. A Márcia falava muito com a gente, Márcia Sola, para quem trabalhou com a gente no Ibope, trabalhou com ela desde PDM e tal, né? Sabe de quem eu estou falando, que era a nossa diretora no Ibope. Ela vinha falando muito sobre futuro e sobre as coisas que ela queria fazer no futuro, né? E ela falava assim, olha, eu não sei aonde eu vou estar no que vem. Eu não sei se eu vou continuar aqui no Ibope fazendo o que eu faço. Eu não sei se eu vou dar uma guinada na minha carreira, meio 180 graus, fazer outra coisa totalmente diferente. Eu não sei. Mas eu acho muito importante vocês se prepararem para qualquer coisa que possa acontecer, né? No caso de eu não estar mais aqui, eu ir fazer outra coisa da minha vida. E ela conversava muito comigo, com a Ju e com o Edson sobre isso. E depois que ela falou isso da primeira vez com a gente conversou entre nós, falou, gente, mas e daí, né? Porque para nós, a Márcia era a referência, depois que o Rótulo saiu se aposentou, né? Tentou se aposentar, E não saiu do conseguiu até Ibope, hoje, né? e não conseguiu até hoje. E tá tentando até hoje. Mas depois que o Rótulo saiu, a Márcia virou a principal referência que a gente tinha como profissional e dentro desse mercado de pesquisa, né? Quando ela sinalizou que talvez ela fosse partir para uma mudança, sem saber ainda o que queria fazer, a gente teve que começar a conversar entre nós. Falou, bom, mas e aí? Porque a gente não sabia, tá, se ela saísse de lá, não quero mais, vou fazer outra coisa na minha vida. Qual que seria a reação da empresa? Né? Será que a empresa teria interesse em manter
o departamento ou não? A gente não sabia isso. E começamos a conversar, o que a gente pode fazer? Mas até aí uma conversa rasa, sem ter grandes planejamentos. Vamos fazer isso daqui a 2 anos, né? Bom, seguindo a história, já chegando em 2019, na pandemia, né, comecinho da pandemia, ali por fevereiro, março, né, Ju? Maio. Fe- 1º Maio de já, né? maio. É. É. A- O Ibope nos chamou e falou assim, ó, vai acontecer uma mudança estratégica na empresa e o Ibope decidiu passar a ser uma empresa focada em opinião pública. E aí, não tinha por que ter uma área de pesquisa com varejo que não tinha nada a ver com opinião pública. Isso era natural. No primeiro momento, eles nos convidaram para ir para uma outra empresa, montar o departamento de uma outra empresa que era do grupo. Só que, nesse momento, a gente virou um para o outro e falou assim, bom, já era uma coisa que a gente conversava há 3 anos que em algum momento podia acontecer, né? Aconteceu. E aí, assim, a nossa escolha era a gente monta a empresa dentro, né, monta o departamento dentro de uma outra empresa do grupo e mais ou menos continua como está, ou vamos bater asa, né? E aí acho que vencemos o medo inicial, o pânico inicial de você começar uma empresa na pandemia, diga-se de passagem, porque aí a gente já estava com a coisa naquele começo de pandemia, né? Março, abril, maio. Então, foi natural, porque era uma conversa que acontecia há muito tempo, sem grandes perspectivas, mas era uma conversa que já existia entre nós há muito tempo. Então, quando aconteceu, foi um susto, mas foi um susto que a gente já meio que sabia que tinha que acontecer. Vocês Já pensaram em levou a gente para desistir frente. em algum momento? Desistir? Eu não. Eu não, Ju, e você? Eu não. Do dia que a Não. gente decidiu, né? Do dia que a gente falou, é claro que passou esse medinho ali no começo, é o medo do fui CLT a minha vida inteira, né? Então, isso é um medo que acontece. Mas depois do decidido, depois que a gente tomou a decisão e formalizou a empresa, eu não vejo nenhum momento a gente querendo desistir. Eu acho que a gente tem perspectivas muito boas. Afinal, nesses quase 3 anos de empresa, a gente nunca viveu normalidade, né? A gente pegou pandemia, a gente pegou briga política, a gente pegou tudo isso que foi o começo da nossa conversa. A gente ainda não teve um ano normal. Então, e ainda assim, com tudo isso, a gente nunca quis desistir, né? Tanto na parte da empresa mesmo, do negócio, a parte do modelo do modelo de negócio que a gente tem, quanto pela sociedade, pelas pessoas com quem a gente trabalha. A gente não tem problemas. Não vou nem causar discórdia aqui e perguntar se em algum momento Melhor vocês se não. arrependeram. Deixa para lá. Vou perguntar o Melhor não. seguinte: vocês dariam algum conselho para quem enfrenta alguma situação parecida com a de vocês, ou para quem está querendo empreender no Brasil hoje? Eu vou dizer uma coisa que é uma coisa que meu pai sempre disse muito para mim. Você tem que conhecer do seu negócio. Você tem que conhecer do negócio que você está entrando, negócio que você quer fazer, né? Não é se aventurar. Embora a gente brinque aqui, falar, a Fronte nasceu no meio da pandemia, todos os shoppings fechados, varejo com lojas fechadas, não podendo vender, e é disso que a gente vive, né? Nossos clientes são, em sua maioria, shoppings e varejos, e varejo, né? Varejista, mas a gente tinha ciência, tinha clareza de que não era uma aventura, a gente conhecia muito do negócio que a gente quer, que a gente entrega, do negócio que a gente faz.
Acho que esse, para mim, é um conselho que é primordial, é conhecer do negócio que você está se propondo a fazer, que você está empreendendo. E acho que, sim, se for para entrar com sócio, conheça muito bem os sócios que você tem. Porque, não, porque gente, é um casamento, e é um casamento pior ainda, porque você é mais difícil. Porque, querendo ou não, está envolvida a vida financeira de várias pessoas, e tem muita gente por trás que depende disso, né? Você tem funcionário, você tem cliente, você tem fornecedor, e a própria relação entre as pessoas. Então, eu, Juliano e o Edson, a gente se conhece desde 2009, mais ou menos. Conheci a Ju um pouquinho antes disso. Então, 2009, que eu entrei no Ibope, eles já estavam lá. Então, a gente já tinha tudo os arranca-rabo que a gente tinha por não concordar com as coisas, a gente já tinha tido, a gente já tinha passado. Então, a gente já se conhecia muito bem antes de tomar essa decisão, né? Porque é uma coisa, você tem que, se você entra numa empresa com sociedade, você vai ter que aprender a abrir mão de coisa, você vai ter que aprender a ceder, não tem jeito, não é uma coisa que você vai, não existe imposição, não dá para existir imposição de ideia, de vontade, então você tem que saber, e saber, assim, o legal é isso, porque você tem que saber ceder, mas ceder não significa perder, né? Ter plena consciência de que aquela decisão que está sendo tomada no grupo está sendo tomada para o bem da empresa. E se você teve que ceder, significa que a sua opinião pode ser que não seja a melhor, né? Então, empreender não é uma coisa fácil. Concordo com o que a gente falou, você tem que conhecer demais do seu negócio, né? E se você for empreender com outras pessoas, conheça bem as pessoas com quem você está entrando, porque é uma relação intensa, digamos assim, né? Gente, e aí eu vou ter que fazer uma pergunta. Porque se ser sócio já é um casamento difícil, como é ser sócia do marido, Juliana Piai? Porque não sei se todo mundo aqui que está ouvindo a gente entende, mas são três sócios na frente, né? Fábio e Juliana, que estão sempre aqui apresentando o episódio, mas o Edson também é sócio da Front, é responsável pela área de tecnologia, principalmente. Pelo que eu entendo também, é quem está mais à frente de questões administrativas, financeiras, parece que é quem põe ordem na casa de vocês. E o Edson é marido da Ju. Como que é isso, Juliana Piai? Gente, aliás, o Edson não está aqui porque eu não deixei. Não, estava brincando. O Edson não está aqui porque ele a Thaís descreveu muito bem, ele é o cara dos bastidores. Assim, poucos clientes, dos nossos clientes o conhecem, e o trabalho dele é todo mais no bastidor da empresa, na parte administrativa, ele dá um apoio, dá um apoio não, ele resolve a nossa vida, né, Fábio? Na parte de tecnologias, sistemas para a gente coletar melhor as informações, tá? Mas vamos falar de coisa legal que a Thaís perguntou, ela me perguntou sobre isso, né? Ela perguntou como é essa relação. Eu conheci o Edson no IPDM, muitos anos atrás, na primeira vez que eu trabalhei com pesquisa. E eu não sei o que é a minha vida de trabalho sem ele. Eu trabalhei com ele a minha vida inteira. Então, a sociedade é só a consequência de todos esses anos que a gente desconheceu no trabalho, a gente namorou, a gente casou, a gente teve filha, né? Neste ambiente de trabalho, trabalhando juntos, né? Então, a sociedade, para mim, é só uma consequência. É, eu costumo dizer que eu é que estou em minoria aqui nessa sociedade, que o Edson e o Fábio se entendem 100%, e eles aqui um dia vão me largar, mas brincadeiras à parte, para mim é realmente muito tranquilo. É só a consequência de todo o trabalho que a gente fez a vida inteira.
e é legal isso, porque assim, olhando meio de fora, né? Você vê que o que rola na empresa, rolou na empresa, o que rola em casa, porque nesses anos todos que eles estão juntos, que eu trabalho com os dois, não tem essa. É quase impossível não ter uma mistura, é óbvio, né? Mas não tem. O estresse de trabalho é o estresse de trabalho, o estresse de casa é o estresse de casa. Não, são departamentos muito bem divididos e que convivem muito bem. Então, para entrar nessa sociedade, nunca tive medo. Putz, se os dois brigarem, o que vai acontecer? Não, não existe isso, né? É, primeiro porque eu nunca vi, olha, primeiro que eu nunca vi os dois de bico um para o outro. É impressionante, eles se dão realmente muito bem. E, como ela falou, é tão natural serem casados, trabalharem juntos, né? E eu no meio dessa relação toda, que vira que não tem estresse, não tem crise. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre relacionamento com vocês quatro. Vocês sempre gostaram da área de varejo ou isso foi algo que foi sendo construído ao longo da história de vocês? Na verdade, eu sempre gostei de pesquisa. Pesquisa de mercado é a minha paixão desde sempre. Eu trabalhei muito, trabalhei na minha faculdade, sou formada em relações públicas na graduação. Naquela época, hoje em dia não é mais assim, mas naquela época tinha uma grade de pesquisa grande. Eu tinha pesquisa em todos os semestres e era pesado, assim, tinha uma professora que, aliás, até hoje eu sou muito grata a ela, a Márcia Tondato. Mas eu tinha essa professora que pegava muito no pé e tal, e ou você gosta, ou ame, ou odeie, sabe? Ou você gosta muito de pesquisa, ou você não gosta nada. Então, eu fui me apaixonando pela temática da pesquisa, muito antes do varejo. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar a primeira vez com pesquisa de mercado, foi no instituto que era do rótulo na época, que já era especializado em varejo. Então, o varejo, para mim, eu fui me apaixonando. Não foi uma escolha. A pesquisa foi uma escolha. Não, meu foco não era necessariamente varejo. Eu circulei, trabalhei na indústria durante um tempo, trabalhei no terceiro setor durante um tempo. E aí, quando eu entrei no Ibope, aquele momento meu de vida, meu foco era o mundo acadêmico. Eu estava fazendo um mestrado para partir para o mundo acadêmico, né? E o rótulo era meu professor de metodologia da pesquisa na Metodista, que eu fazia o mestrado. E, e aí ele me convidou para trabalhar com isso. Eu nunca tinha trabalhado com pesquisa, né? Meu olhar era mais mercado, talvez até por isso que ele quisesse, até porque era uma metodologia totalmente diferente, que era a história da pesquisa de potencial, na época, quando ele me chamou. E aí, eu sempre gostei, fiz marketing, né? Fiz propaganda e marketing lá atrás. Então, a história do varejo sempre teve na minha vida, mas não como uma perspectiva profissional. Agora, é um mundo muito legal, é um mundo muito louco. Você começa a conversar com os clientes, entender aquele, aquele mundo, e a hora que a gente vai para a pesquisa com o consumidor, então você vê o outro lado, né? A gente tem muito isso aqui, como a gente trabalha com os dois lados, com os varejistas e com o consumidor, a gente vê o que um quer e o que o outro realmente faz, tal. É um mundo muito legal. Então, não era meu objetivo de vida, Mas virou. mas eu me apaixonei depois que eu entrei. Se vocês não trabalhassem com pesquisa de varejo, vocês trabalhariam com o quê? O Fábio ia ser professor universitário, pelo jeito. Ia. Ia. Eu queria trabalhar num shopping. Queria viver a emoção do Natal, de arrumar, de preparar todas as promoções, de acompanhar a chegada do Papai Noel, a decoração. Eu ia trabalhar no shopping, com certeza. Ia ser marketing de shopping. E aí, Eu e ia. aí eu vou contar, a Juliana, todo Natal ela gosta de ficar circulando os shoppings para ver
Decoração. as decorações. Começou a época de Natal, ela, ai, já fui para shopping tal, ai, fui para shopping tal, ai, fui para shopping tal, para ficar vendo as decorações. Ela é realmente apaixonada por isso. Escuta, quais são os planos da Front para 2023? Tem novidade chegando? Eu acho que sempre tem novos tipos de análise que a gente busca nos dados. Então, isso é uma coisa constante que a gente tenta olhar para coisas diferentes em análises. Tem alguns produtos que a gente está pensando aqui para lançar. Acho que ano que vem a gente vai ter algumas coisas novas sim para falar. Perguntas rápidas. Uma situação engraçada que vocês já viveram juntos? Juntos? Sim. Tem que ser, Fábio. A sua última situação no aeroporto. O Fábio foi atacado, não sei se é muito íntimo para contar, mas o Fábio foi Não, atacado pode contar. Foi quase para a TV? Foi quase para a TV, por um monte de abelhas. Que loucura isso, gente. Onde que Foi aeroporto? muito engraçado. Dentro do Em Belo aeroporto Horizonte. de Belo Horizonte. Não, mas explica para quem não tá entendendo direito o que tá acontecendo. É sério, né? Ele Gente, realmente quase foi atacado por abelhas. Não, ele Quase foi. não. Ele foi Quase não, mesmo? eu sei a dor que eu senti. A gente estava chegando em Belo Horizonte, aí a gente passando num lugar, viu uma bolsa de mulher no chão, né? A hora que a gente olhou para a bolsa, até comentamos um com o outro, né? Falamos, nossa, será que é terrorismo? Se fosse em outro lugar, se fosse nos Estados Unidos, essa área já estava inteira isolada, e não sei o que lá, fazendo piada. Vamos embora. Tudo bem. Fazendo Passamos graça. um pouco, fomos encontrar fazendo graça. Fomos encontrar com uma outra pessoa que estava nos esperando. Aí olhamos assim, eu olhei para trás e vi uma pessoa no aeroporto tirando a camisa e se batendo. A hora que eu vi isso, eu virei para eles e falei, nossa, vamos sair daqui que deve ser abelha. Acho que eu não terminei a palavra abelha, eu já tomei 2 picadas na testa. Gente, sem As esse abelhas drama miraram. todo, foi muito engraçado. Mas Foi você ficou se engraçado porque não batendo foi no a testa aeroporto dela. também? Eu e todo mundo que estava em volta de mim. Ju foi E a picada? Juliana rindo. Não, A Juliana rindo da situação. eu acho que o meu riso espantou, gente, porque nem chegaram perto de mim. Vamos falar sério agora. Isso. Uma frase ou um pensamento que guie cada um Vai de dar vocês. certo. Vai dar certo. Vai dar A certo. gente tinha isso. Gente, Certo. até nisso vocês estão sincronizados, a mesma porque- frase. É porque isso tem história. Porque era o que a Márcia sempre falava. Quando a gente chegava com algum problema para ela virava, gente, vai dar certo. E dava, né? Sempre deu. Durante muito tempo, a gente tinha essa frase escrita no nosso quadro de projetos. Quadro de projetos, Legal. na parede, assim. Vai dar certo. O episódio de podcast que vocês mais gostaram do nosso podcast. Olha, eu gostei. Eu acho que vai ser diferente, cada um vai falar um. Eu gostei muito de gravar o episódio sobre diversidade com a Vivian Brogi, do Iguatemi, do Grupo Iguatemi, porque eu acho que foi um episódio muito sensível. Eu saí um pouco da minha zona de conforto de falar sobre pesquisa, sobre varejo, sobre mercado, e a gente foi falar sobre a diversidade. Foi um tema que ela trouxe de maneira muito, muito clara, mas também muito empática. Eu acho que quem não ouviu, ouça. Ela trouxe exemplos, mas ela trouxe uma forma de falar, uma forma de trazer esse tema que eu ainda não tinha visto. Que eu acho que foi muito sensível. Eu gostei bastante. Fábio? Eu tenho dificuldades para elencar qualquer coisa que eu mais gosto. Minha filha adora essa pergunta. Não me Minha filha venha com adora essa pergunta. enrolação. Escolha Não, um. mas é verdade. Ela toda hora, qual é a comida que você mais gosta? Qual é a música que você mais gosta? Eu não sei. E não sei mesmo, porque cada um que a gente gravou tem alguma coisa, tem fatores que sejam
ou seja de conteúdo, ou seja pela pessoa que a gente entrevistou, né? Tem história por trás daquilo. Então, eu juro que eu não consigo escolher um, não consigo. Para mim, esse projeto é muito especial. O projeto do podcast é muito especial, porque a cada episódio a gente consegue, a gente, digo eu, Juliana, né, enquanto a gente está ali pensando nele, está gravando, está ouvindo depois, a gente aprende alguma coisa nova com uma pessoa que às vezes a gente conhece há 20 anos, né, mas que traz alguma coisinha assim que... Então, eu não consigo. Sou um incompetente nessa linha. Melhor do Brasil para vocês? Brasileiro, né, gente? Um povo lindo, maravilhoso. Somos nós, gente, é o brasileiro. Eu acho que o melhor do Brasil é o poder de enfrentar a crise e levantar no dia seguinte. É impressionante. É impressionante. Brasileiro não desiste nunca. Sim. E o pior? O pior, eu acho pessoas que tentam tirar vantagem de tudo. Pessoas que não conseguem entender os dramas sociais que a gente tem e olham para qualquer situação e querem tentar tirar alguma vantagem. A Lady Gerson, que ficou muito conhecida no passado, tem gente que leva isso ao pé da letra, e eu não... Isso é uma coisa que eu acho triste. É mais ou menos por aí. Eu acho que é a incapacidade que algumas pessoas têm de se colocar no lugar do outro. Porque eu acho que a gente só consegue melhorar alguma coisa, e qualquer coisa, né? Qualquer negócio, qualquer política pública, se a gente se colocar no lugar do outro. E tem muita gente que não consegue, e tem uma visão muito... Tem um viés, né? Falando de pesquisa, tem um viés muito grande quando vai olhar... sejam eles conscientes ou inconscientes, mas eu acho que é isso. É a falta de capacidade de algumas pessoas de olhar para o lado e entender o que está acontecendo. Gente, eu não sei quem nos ouve, mas eu adorei esse papo. Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho do que é a energia e o que está por trás da Fronte. A gente sempre tem umas conversas aqui falando muito sobre mercado e falando muito sobre quem são os convidados. Eu acho que essa foi uma ótima oportunidade para a gente falar, afinal de contas, quem é a Fronte, quem faz a Fronte, qual que é a história da Fronte. E foi uma ótima forma também da gente encerrar essa temporada de podcasts. A gente está preparando, nós vamos continuar, lógico, vai ter uma segunda temporada de podcast da Fronte. A gente está preparando com muito carinho a pauta, quem serão os convidados, como é que a gente vai trazer essas novidades, e espero que vocês continuem aqui conosco. Quem ainda não assistiu todos os episódios pode assistir não, ouvir, né? Quem ainda não ouviu pode ouvir todos os episódios, estão lá no Spotify, estão no YouTube também, não sei se vocês já viram. Escolham a plataforma preferida, vejam os assuntos, tem entrevistas muito interessantes e convidados maravilhosos em todos eles. Muito obrigada a vocês, muito obrigada por quem nos ouve. Beijo, obrigado a todos. Um beijo. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!